Bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde pra vocês, porque a aula de vocês é 1h da tarde, olha só. O vídeo de hoje vai ser num formato diferente e eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Eu vi um jeito aqui que fica mais fácil, mais didático e eu acho que vocês vão entender um pouco melhor fazendo dessa maneira. Depois de assistir essa aula, eu queria muito que vocês me dessem um feedback, que vocês falassem o que vocês acham, né, sobre a aula nesse formato aqui, tá bom? Perdoem pelo barulho de fundo, não tem muito que eu possa fazer, porque não estou sozinha no quintal, infelizmente. Queria muito estourar este motor que tanto faz barulho e atrapalha, mas não é meu, não posso fazer isso, certo? Então, let's go, guys! Na semana passada, a gente fez o Going To, né? Eu mostrei pra vocês lá o Going To, que é futuro planejado, pra que ele serve, como que ele é usado e tudo mais. A gente fez até a página 18 do livro, certo? E aí, vocês vão fazer a página 19 pra mim. Eu vou explicar pra vocês mais no fim do vídeo o que é pra ser feito, tá? Mas primeiramente eu quero dizer que a gente vai começar hoje o capítulo 2, né, do livro. 2 não, o capítulo 7 no caso, que tá na página 23, ok? Então já coloquem lá. Na realidade começa mesmo pela página 25, tá? E aí eu vou colocar aqui nos slides pra vocês, pra ficar mais visual, ok? Aqui estamos. Temos aqui o Future Tense Will. O que é esse will aqui? Assim como a gente viu o Going To, que era um futuro, a gente tem o will, que é futuro também. Qual que é a principal diferença entre o will e o Going To? O Going To a gente leva sempre a crer que é uma coisa que foi feita num planejamento. E aí, com o will a gente está falando de uma situação que ela é espontânea, tá? Essa é a principal diferença entre um e outro, tá bom? Aqui em cima a gente tem 3 explicações sobre o will e como que ele deve ser usado. An action in the future that has not been planned or prepared in advance. Aí, ó, o que significa aqui? Que é uma ação no futuro que não foi nem planejada e nem preparada, né? Ou seja, eu não me programei para essa ação acontecer. Ou então, the decision is made spontaneously at the time of speaking. A ação ela foi decidida no momento da fala. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês e aí de repente eu falo assim: vou comer bolo. Eu não preciso me programar. Eu simplesmente decidi no momento que eu tô falando. E no último caso a gente tem aqui predictions, ou seja, deduções. A gente pode usar o will para deduzir alguma coisa que acontecerá no futuro. E por que a gente está falando de dedução? Como a gente está falando de um futuro incerto, não é uma coisa com garantia de que aconteça, eu vou prever o que vai acontecer ali, eu vou dar uma opinião, é mais baseado em opinião do que outra coisa. E aí pode ser que isso venha a acontecer realmente comigo ou não. Ou não só comigo, tá, gente? Pode ser com qualquer outra pessoa. Eu posso, por exemplo, assim, olhar, hoje, por exemplo, o dia tá com o céu cinzento. E aí eu vou falar, vai chover. Pode ser que chove, pode ser que não. O céu tá cinzento? Tá cinzento, mas isso não é indicativo de chuva, gente. Porque o tempo não tá úmido, enfim, várias coisas, tá? E aí, a gente tem aqui, nesse grammar box aqui embaixo, 3 tipos de frase com will. Nós temos aqui no quadrinho verde, que é meio azul também, o affirmative, ou seja, como a gente vai trabalhar afirmações, né, futuras, usando o will. No vermelho nós temos as interrogatives. E depois no roxinho nós temos as negatives, ok? E eu vou explicar uma por uma. Na afirmativa, a gente tem sempre essa sequência aqui, ó. O sujeito, o will, a ação e o complemento, tá? A ação no caso aqui é o verbo.
Todos eles estão com o verbo do aqui, que é só para dar exemplo mesmo. Então aqui na afirmação nós temos I will do it, you will do it, he will do it, she will do it, it will do it, we will do it, you will do it, they will do it, tá? Quando a gente fala com o will, a gente tem bem menos preocupações do que quando a gente usa o going to, por exemplo. Não sei se vocês vão lembrar, acho que sim, porque foi semana passada, né? Com o going to, além do going to, a gente tem que se preocupar com o verbo to be correspondente, com o verbo bonitinho, tudo sempre tendo uma sequência correta. Aqui não, aqui fica mais fácil, porque a única coisa que vocês precisam colocar na frase para indicar que ela é futuro é o will, tá? E aí, quando vocês forem falar, vocês vão falar o sujeito, né, a pessoa. Por exemplo, eu vou falar da minha irmã. Então, she. Ela vai. She will. Ela vai comprar. She will buy. E aí, o que ela vai comprar? She will buy a dress. Entenderam? Então, é sempre assim. O fulano will. O que essa pessoa vai fazer? E um complemento. É uma frase bem simples para vocês montarem, tá? Aí, na frente aqui, a gente tem as contractions do will, tá? E isso só vai acontecer na afirmativa, tá bom? Esse jeito que tá aqui é só na afirmativa. Então, I will vira I'll, you will, you, he will, he'll, she'll, it will, you, they'll, ok? Desse jeito que a gente contraiu aqui, só serve para as afirmativas, ele não serve para negativa nem para interrogativa, ok? Certo? Muito que bem. Agora vamos aqui para o quadrinho do meio que dá a interrogativa, tá bom? Para você transformar essa frase em pergunta, a única coisa que você vai fazer é trocar o will e o sujeito de lugar. Então eu tenho I will para perguntar, will I, you will you, he will he, e assim sucessivamente. Então vocês já sabem, se a frase começou com a palavra will, significa que é uma pergunta, é automático. Então é will, a pessoa, depois disso vocês mantêm o verbo e depois o complemento. Então a pergunta que eu fiz lá, né? A frase que eu fiz lá da minha irmã, she will buy a dress, para virar uma pergunta, will she buy a dress? Ok? Eu só troquei o começo da frase. She will she. E aí, para vocês responderem, existem as short answers, tá? Nas afirmações, vai ser sempre yes. A pessoa de quem vocês estão falando, will. Então, no caso da minha irmã, yes, she will. Se ela não fosse fazer, se ela não for fazer no caso, no, she will not. Ou, no, she won't, ok? Esse won't que tem aqui é a forma contraída do will e o not. Inclusive é muito mais comum vocês encontrarem as pessoas falando won't do que falando will not, justamente pela facilidade da fala e da escrita, tá? Então podem usar o won't à vontade. Para finalizar, aqui nós temos as negativas. E aí, a única diferença das frases negativas para as frases interrogativas, ou para as frases afirmativas, aliás, é o not ali no meio. Então a gente tem ali I will not, e aí vem do it. Afirmativa, I will do it. Negativa, I will not do it. Ok? É a única diferença. Teacher, eu posso usar esse won't aí na hora de fazer a frase negativa? Pode. Fica mais fácil até para vocês lembrarem. Então, I won't do it. Ou, fazendo um exemplo lá da minha irmã, she won't buy a dress.
Ok? Certo? Muito que bem. Aqui embaixo, a gente tem um outro quadradinho avulso com as double H questions. As double H questions são aquelas palavras que a gente usa para perguntar com respostas específicas. Então, o que, quando, qual, aonde. Essas são as double H questions, tá? Para vocês trabalharem as double H questions, vocês precisam sempre se lembrar que elas vão ficar na primeira parte da frase. Então, a gente sabe a estrutura do will na interrogativa. Will, sujeito, verbo, complemento. Para fazer uma pergunta usando a double H question, vocês vão colocar essa double H question lá na frente. Então, por exemplo, se eu fosse perguntar com what, seria what, will, sujeito, verbo, complemento. Com where, will, sujeito, verbo, complemento. A sequência sempre vai ser essa quando você estiver trabalhando com double H questions, tá? De começo, vocês não vão ter que trabalhar com isso, tá? Não é agora que vocês vão trabalhar com isso, não. Mas é sempre bom saber como que funciona. E lembrando que na hora de responder, a gente não vai fazer respostas de sim ou não. Se eu tô perguntando, por exemplo, que nem a frase que já tá aqui. Where will you do this? Where? Onde? Se eu responder com sim ou não, eu tô respondendo uma coisa que não tem nada a ver. Eu quero saber o que? Um lugar. Se eu perguntar when will we go to the beach? Eu quero saber quando. Então eu preciso de uma data. What will he buy? O que ele vai comprar? Eu preciso de um objeto. Why will they learn Japanese? Por que eles vão aprender japonês? Eu preciso de uma justificativa. Então, quando vocês estiverem usando double H question, vocês precisam sempre se inteirar qual é o significado daquela double H question, porque ela vai guiar vocês pela sua resposta, tá bom? Certo? Muito que bem. No livro de vocês, na página 26, deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui parecida. Não. Então agora vocês vão me ouvir e vão pelo livro de vocês mesmo, tá? Na página 26, a gente tem um texto aqui da Anne e da Rosalind e tá faltando algumas palavras dentro desse texto, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão responder aqui com o will ou com will not. Então essa frase ela pode tanto ser afirmativa quanto negativa. E vocês, além de colocar o will ou will not, vão colocar também o verbo que está faltando aqui, tá? Então vamos ler juntos primeiro, para depois eu vou dar uma explicada por cima do que está acontecendo, para ficar mais fácil para vocês irem encaixando os verbos aí, tá bom? Então nós temos aqui probably people, espaço, books in the future. Why do you think so? I think the authors and the book companies, espaço, money from advertising on the internet, so all books, espaço, free. Well, I don't think so. I suppose we, espaço, to pay for them, but not so much. They, espaço, less. Why will they be cheaper? Because people, espaço, them from the internet as some persons do today. They have a device, e-book. Do you know it? I don't, but maybe you're right. Reading can be much easier and funnier. As duas meninas estão conversando aqui sobre o futuro dos livros, tá? E qual é a opinião delas sobre como que vai funcionar a leitura daqui a um tempo. Elas dão opiniões sobre valores, sobre como que esses livros vão ser distribuídos, se eles vão ser gratuitos ou não, enfim. Essa é a história, esse é o contexto dessa história, tá? Aqui em cima, a gente tem 8 verbos, tá? E aí, só para constar, temos apenas 6 espaços. Tem 2 verbos que estão sobrando. Então tem que tomar muito cuidado para não colocar o verbo errado. Eu gostei porque esse aqui ele já exige um pouco mais da cabecinha da criança. Então nós temos o verbo get, have, download, not buy, play, cost,
pay e be, tá? Então vamos lá. Get é conseguir. Have, ter. Download, baixar. Essa eu acho que vocês conhecem. Not buy, não comprar. Play, jogar ou tocar. Cost, custar. Pay, pagar. E be, ser. Ok? Certo? Aonde que está a resposta desse exercício aqui, guys? Lá na plataforma de vocês. Eu já passei para vocês o videozinho, como que faz para acessar a plataforma. Vocês vão entrar lá e no campo que está escrito Audiobook, vocês vão clicar no Audiobook 2, Track 27, ou seja, na faixa 27. Lá vai ter esse diálogo sendo falado e a resposta do que vocês colocaram, tá? Quem não conseguir acessar, não tiver como acessar a plataforma essa semana, não tem problema, porque na aula da semana que vem, assim que eu começar com o slide tudo bonitinho, eu já vou fazer a correção desse daqui, tá bom? Muito que bem. Aqui, do ladinho, na página 26 ainda, a gente tem as common words aqui, used with future tense, tá? São palavras que geralmente a gente usa quando tá falando do futuro. Nós temos aqui think, guess, hope. Esses três eu vou falar primeiro porque eles têm um sentido parecido, tá? Think, guess e hope, eles geralmente têm a ver com opinião pessoal. Think, acho. Guess, eu penso. Ao contrário, na realidade. Think, eu penso. Guess, eu acho. Hope, eu espero. Eu torço por. E depois a gente tem o perhaps e o maybe. Perhaps significa talvez e maybe também significa talvez, tá? Os dois são usados da mesma maneira, tanto no começo da frase quanto no meio e no fim, tá bom? Eles têm o mesmo significado. E a gente usa no future tense justamente pelo que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo. A gente não tem certeza de nada, a gente não pode afirmar que aquilo vai acontecer, a gente imagina, a gente pensa que, dá a nossa opinião sobre e acha que vai acontecer, tá? Muito que bem. Agora, na página 27, a gente tem aqui prediction e why. Temos um quadro bem grande aqui e vocês vão responder esse quadro para mim da seguinte maneira. Do lado, na verdade são 3 colunas, né? Na primeira coluna a gente tem os tópicos: food, houses, school, education, family, technology, your country, politics, money e world peace, tá? Só para deixar tudo claro. Na ordem: comida, casas, escolas, educação, família, tecnologia, seu país, política, dinheiro e paz mundial, tá? Vocês vão, na parte que está prediction, colocar para mim o que vocês acham que vai acontecer. Por exemplo, comida. O que vocês acham que vai acontecer com a comida no futuro? Eu vou até dar uma data para vocês. A gente está em 2020, vamos colocar aí 2050, tá? E aí vocês vão montar as frases da seguinte maneira. O objeto, no caso aqui é a comida, né? Food, will. E aí vocês vão colocar o que vocês acham que vai acontecer. Por exemplo, food will end. A comida vai acabar. Ou então, food will be different. A comida vai ser diferente, tá? Então vocês vão primeiro colocar a justificativa não, a predição de vocês, a dedução de vocês. Depois, do lado, a gente tem perguntando why, ou seja, por quê. E aqui vocês vão justificar a sua ideia. Então eu coloquei aqui: food will end. Comida vai acabar. Por quê? Because people will eat. Porque as pessoas vão comer, certo? Então, além de eu dizer o que eu acho que vai acontecer com a comida, no caso, eu tenho que justificar o meu pensamento também, tá? Certo? Se vocês quiserem pausar aqui para fazer esse aqui bonitinho, pode pausar. Essa aqui é a foto, inclusive, que eu quero que vocês me mandem, tá? Para eu ver dessa semana. Então não esquece que é a página 27. E para finalizar,
os exercícios de hoje, a página 28 tem um texto falando de My Future Plans, tá? My Future Plans. Aqui a gente tem uma pessoa, o John Sanders, contando quais são os planos futuros dele, tá bom? Só pra constar, eu falei pra vocês que não tem como a gente colocar uma certeza com o Will. E aqui o John, ele tá simplesmente dizendo o que ele quer que aconteça, o que ele acha que vai acontecer. Mas nada disso daqui tá sendo planejado, tá? Ele tá simplesmente jogando no ar. Se o universo abraçar, abraçou, se não abraçar, paciência, tá? Então vamos lá. In 8 years' time, I will live in Scarborough, North Yorkshire, England. I will work a lot. I guess I will work from Monday to Saturday in my own farm. I hope I will be rich and I will have a happy life and a beautiful wife. We will be best friends. Perhaps my wife will have 4 children and they will love me and I will love them very much. Maybe I won't have serious health problems. In my life, there will be much love, faith and respect. Então, em resumo, os sonhos do John Sanders são que em 8 anos ele vai viver em Scarborough, que ele vai trabalhar de segunda a sábado na fazenda dele. Ele espera ser rico e ter uma família feliz e uma mulher bonita. Ele falou que espera que eles sejam melhores amigos. Talvez ela tenha 4 filhos e que eles vão amá-lo e ele vai amar as crianças também. Talvez ele não tenha problemas de saúde e que na vida dele vai ter muito amor, fé e respeito. Isso tudo aqui, guys, inclusive usando as palavras que eu tinha citado pra vocês agora há pouco, são os sonhos, né? No caso, ele não tá planejando nada disso. Ele nem conhece a mulher, ele não mora no lugar, ele não tem uma fazenda, enfim. Nada disso aqui é real, ele só tá querendo que isso aconteça, tá bom? Então essa é uma grande diferença do will e do going to, principalmente. Se ele tivesse usado o going to aqui, significa que ele já estaria agindo para que aquilo acontecesse, ou que ele já tivesse pelo menos metade disso daí pronto. Aí seria uma certeza. Como ele não usou em momento nenhum e ele colocou eu acho, eu quero, talvez, eu espero, aí a gente sabe que ele tá falando de uma coisa possível, porém não muito provável, ok? Muito bem. Do lado, a gente tem aqui 6 perguntas sobre esse texto que a gente acabou de ler, sobre do John aqui. E embaixo, que é o foco mesmo, vocês vão escrever para mim quais são os planos futuros de vocês. Planos não, né? Os sonhos futuros de vocês. Como vocês se veem daqui a 10 anos? O que vocês acham que vai acontecer? Não esqueçam de usar essas palavras que eu mostrei para vocês. O perhaps, maybe, I guess, I think, I hope. Todos eles são importantes, porque como a gente não está falando de uma coisa 100% garantida, a gente tem que imaginar que pode ser que mude. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero mais, tá? Então eu quero que vocês escrevam. Não precisa ser com tanta informação quanto a do John Sanders, tá bom? Não precisa ser com tudo isso. Quantos filhos, quem vai ser minha mulher, onde eu vou morar e não sei o que. Não precisa de nada disso. Precisa colocar só o básico, tá bom? E caso não caiba no livro, pode fazer no caderno e me mandar, não tem problema nenhum. Então o que eu vou querer de foto de vocês hoje? A página 27, com as deduções e com a explicação, o porquê vocês acham aquilo. A página 28, as perguntas sobre o texto do John Sanders. E vocês falando sobre os seus planos futuros. Ok? Certo? Não se esqueçam de me mandar, por favor, que vocês estão ficando com falta. Alguns de vocês estão ficando com falta por bobeira. Certo? E é isso, guys. Espero vocês na próxima aula, na semana que vem. Certo? E é nóis. E não esquece de me passar o feedback sobre o estilo diferente de vídeo, tá bom? Bye, bye!